Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem nessa manhã aí de quarta-feira. Uma manhã fria, né? Não sei se onde vocês estão, sejam em Minas Gerais ou aqui no Espírito Santo, mas tenho certeza que a gente vai se aquecer de alguma forma aqui nesse encontro virtual, né? Mesmo sendo virtualmente. É, Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês por terem aceito aí o nosso convite para essa live, que é mais uma das iniciativas aí do programa Força Local, dentro do nosso calendário de palestras, né, de 2023, e hoje de uma forma muito especial, tá? Não que as outras não sejam, né? Porque hoje a gente está trazendo o nosso exemplo de dentro de casa, de liderança humanizada. No ano passado, nós tivemos, né, muitas solicitações das empresas que têm nos acompanhado e têm trilhado essa jornada de desenvolvimento juntamente com a gente do Força Local, que nos trouxeram essa questão da gestão de pessoas, de como que você lida com as pessoas. E nós sabemos, eu sempre digo que as empresas, elas são CNPJs formadas por CPFs. E como é importante a gente cuidar desses CPFs para que o CNPJ que ele seja bem-sucedido, que ele seja consolidado e é isso que fez com que nós incluíssemos nos nossos temas, né, de 2023 a liderança humanizada. E eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu quero já convidar, né, a nossa palestrante de hoje, que vai estar trazendo esse tema para a gente estar ouvindo um pouquinho, mas eu acho que ela vai deixar a total abertura para ser também um bate-papo, né? E a gente poder agregar, porque eu tenho certeza que tem muitas empresas que estão aqui também hoje que têm suas próprias experiências e essa troca ela é muito importante porque deixa tudo muito mais rico. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco nessa manhã, para essa uma hora que a gente tem reservado para a nossa live. Espero que vocês continuem aí nos acompanhando nas outras iniciativas do programa Força Local. Agora, no segundo semestre, temos muita coisa para acontecer e só vai acontecer se vocês estiverem conosco. Tá bom? Então, muitíssimo obrigada a todos pela presença. E eu gostaria de passar, né, a palavra para a Ilana Vilela. Eu não vou apresentar ela, vou deixar que ela mesmo se apresente, mas já agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, tá, Ilana, para estar conosco e falando de um tema que é tão importante e que tão relevante para as organizações. Bom dia a todos. Eu dei bom dia aí, mas acho que não tinha nem um terço das pessoas aqui na sala ainda. Dá um friozinho na barriga, né, gente? Mas queria primeiro agradecer, né, o convite. Certamente traz um peso aí de uma responsabilidade grande falar desse tema, né? E certamente eu não vou trazer aqui uma palestra, né? Mais um bate-papo realmente, porque eu não sou um profissional do DHO, né, do Desenvolvimento Humano e Organizacional, mas venho trazer um pouco da minha vivência aqui, um pouco, alguns conceitos, algumas reflexões aqui para a gente conversar. Né? Eu sou madrinha desse programa lindo que é o Força Local, né? Acompanhei aí eu, Elisângela, Luana, Leandra, tem algumas pessoas aí de várias áreas que contribuíram aí para esse programa caminhar, e certamente é um prazer enorme ser madrinha e sponsor desse programa, né? Alguns de vocês já me conhecem, eu sou a responsável pela área de suprimentos aqui na Samarco. Luana, você me dá uma ajuda aí com a nossa apresentação? Vamos lá, Ilana. Por favor. Bom, eu sou gerente geral de suprimentos aqui na Samarco, né? Estou como madrinha do programa Força Local e Sponsor, mas também sou madrinha
Você pode até passar, Luana, para a próxima. Sou madrinha também de um programa muito bacana aqui, que é de diversidade e inclusão, que tem um pouco também do que a gente vai falar aqui hoje, né, dessa liderança humanizada. Eu sou formada em administração de empresas com habilitação em comércio exterior. Já trabalhei, estou aí na área há mais de 25 anos aí trabalhando, então, estou há pouco mais de 12, 13 anos como gestora, tá? Tenho pós em logística pela FGV e em finanças pelo IBMEC, então, tudo que eu aprendi de gestão foi na prática ou com cursos aí em company, etc. Não tenho formação, então não esperem nada muito formal com relação ao nosso bate-papo aqui hoje, né? Pode passar aí, por favor, Luana, enquanto isso. Como falar, né, de gestão sem dividir aí ou entender a diferença entre o gestor e líder, né? Eu realmente acredito que a liderança ela é uma ação, né? Elas são momentos. Você não consegue ser líder o tempo todo, até porque você precisa tocar uma área administrativa, o dia a dia, tem um lado funcional, né, dessa liderança, que não tem jeito de separar, né? Então, quando a gente pensa em gestor, a gente pensa ali naquela função de organizar, planejar, controlar as atividades, acompanhar metas, as tarefas e o dia a dia da organização, né? Então, que não tem jeito da gente fugir, né? Mas, infelizmente, a palavra gestor, ela é frequentemente associada como autoridade, a hierarquia, o controle, aquele famoso chefe, né, que tem ainda uma visão pejorativa. Mas eu discordo, né, porque eu acho que realmente o gestor ele faz parte, é parte do seu dia a dia, é aquele papel do gestor, né? E quando a gente pensa em líder, o líder remete àquela inspiração, né? Aquela pessoa que caminha junto por um objetivo comum, é aquela pessoa que orienta as habilidades, tem as habilidades interpessoais fortes, elas têm uma visão clara da onde a organização quer chegar e ela consegue envolver e engajar todas as pessoas naquele mesmo objetivo, né? Mas, em resumo, né, o líder ele concentra os esforços em inspirar as pessoas, em trazer as pessoas para alcançar aquela visão compartilhada, enquanto o gestor ele desempenha as funções do dia a dia. Então, eu realmente acho que a gente desempenha essas funções aí durante a nossa jornada de liderança, né? Então, você me pergunta, você se acha um líder? Tempo todo de jeito nenhum. Eu espero que em alguns momentos eu traga essa visão de liderança, essa inspiração e compartilhar aí essa visão de futuro e pensando sempre nas pessoas, né? Luana, passa aí para o próximo, por favor. Aí eu trago um pouquinho aqui desses tipos de liderança, né? Porque fica uma coisa muito abstrata. Daí, quando você vai procurar, e esse bate-papo aqui me fez pesquisar, me fez refletir em muitas coisas. Quando a gente pensa em tipos de liderança, você vai procurar, tem as mais diferentes referências, né? Em homenagem a Elisa, eu trouxe aí uma fonte aí do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, que ele traz aí 5 principais tipos de liderança. E a primeira delas é autocrática, né? Que é o famoso chefe, né? Que as decisões acabam sendo centralizadas no líder, né? Então, ele dita, ele define quais são as metas, quais são os rumos, e ele acaba não envolvendo a equipe, né? O que não dá tanta autonomia das pessoas da equipe. E cobra, tem uma rédea um pouco mais curta,
eu costumo dizer que o início da carreira da liderança, ele tende a ser autocrático. Por quê? Porque quando o líder ele muda de posição, gente, essa mudança de chave ela é muito difícil, né? Eu imagino que tenha algumas pessoas aqui que são líderes novos, né, que estão no início aí de carreira de liderança, e essa mudança de chave ela é muito difícil, né? Eu falo por mim, eu sempre fui uma pessoa, eu passei de especialista para coordenador, a minha primeira liderança. E quando você é especialista, você toma conta de tudo, né? Você tem toda aquela parte operacional e o dia a dia nas suas mãos. Então, você responde como pessoa pelos resultados que você está entregando na organização. E abrir mão e delegar é muito difícil, principalmente porque você está transferindo o resultado para outra pessoa, né? Então, eu acho que acaba sendo o início de uma carreira aí, essa liderança autocrática, e aos poucos o líder vai encontrando o tom. O problema é que se você ficar muito tempo nesse tipo de liderança, você acaba desmotivando as pessoas, né? Porque as pessoas acabam não tendo voz, acabam não tendo espaço para crescer e acabam não mostrando o trabalho, né? Então, eu realmente desejo que esse seja um estágio muito rápido aí nessa mudança de carreira para liderança, né? O segundo líder que eu trago aí é o líder democrático. O líder democrático, ele vai caminhando numa direção oposta e que pode também ser um início de liderança quando o líder ainda está inseguro e aí ele quer que participe tudo de todos. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu falo que tudo tem o lado sol e o lado sombra, né? A equipe tem muita opinião, o que é ótimo, e aí ajuda nessa liderança no dia a dia, e abre espaço para ideias, para feedbacks, etc. Mas talvez, se você exercer esse tipo de liderança o tempo inteiro, você não consegue evoluir com as temáticas, né? Porque dificilmente você vai ter um senso comum, né? Uma opinião comum de todas as pessoas. Então, você acaba, talvez, não tomando decisão e as coisas acabam demorando a acontecer. Mas, certamente, ela traz um engajamento da equipe, né? Ela traz uma contribuição valiosa, inclusive para o desenvolvimento da equipe, para que todos tenham voz, e aí aumenta realmente a satisfação no trabalho, você acaba diminuindo a rotatividade da equipe, né, e maximiza uma produtividade, né? Mas eu ainda não acho que é o modelo ideal para todos os tempos, né? E aí a gente vem aí no próximo, que é o liberal, que também tem seu lado sol e lado sombra, né? Que ele tem o foco essencialmente na equipe, mas ele não toma decisão, ele deixa que a equipe tome as decisões e caminhe de forma mais fluida e sozinho, dá liberdade a toda a equipe. E assim, eu fico muito reflexiva com relação a isso, porque quando você tem uma equipe muito madura, muito sênior, que inclusive é o meu caso, né? A turma aí tem muito tempo de experiência, tem muita autonomia, funciona super bem esse tipo de liderança, mas em algum momento você precisa trazer todo mundo de volta rumo a uma direção que a empresa tem que tomar. Então, acho que o grande risco aí é você acabar relaxando demais, não conseguindo entregar os resultados e não conseguir direcionar a equipe, porque às vezes cada um está caminhando para um lado e você está indo fora do que é o objetivo da organização, né? Porque no final do dia, né, a gente tem que entregar resultados, né? Então, acho que funciona bem com uma equipe madura, mas em algum momento você precisa puxar a turma de volta e dar um direcionamento, senão você acaba não tendo um norte, né? E vira uma bagunça, né, gente? A gente sabe disso. A liderança situacional, que é a próxima aí, que é foco nas situações, que eu acho que é o que a maioria
trabalha, né, e funciona super bem no dia a dia, que você vai alternando esses tipos de liderança, né? O autocrático, democrático, liberal, de acordo com as situações. E eu acho que ela é muito adaptativa, né? Você tem que ter um jogo de cintura e funciona super bem, porque a empresa cada hora te exige um desafio diferente, uma postura diferente. Momentos de crise, você precisa talvez ir para um mais autocrático, situações onde você precisa criar, ser criativo, trazer soluções disruptivas, você traz o liberal para a mesa, então você consegue trabalhar isso de uma forma muito bacana e você adequa quando você precisa ser mais ágil, puxa estratégia, ou ser mais, trazer a inteligência das pessoas com foco, uma especificidade, etc. Então, no dia a dia da empresa, eu acho que é o que a gente mais usa, né? E exige aí uma adequação rápida, um jogo de cintura por parte da liderança, né? Mas tem um ponto aí que talvez o próximo traga a cereja do bolo aí, que é o líder coach, né? Que eu não acho que ele deve ser trabalhado sozinho, mas ele é um ponto super importante no engajamento da equipe, no desenvolvimento da equipe, que é você entender o ser humano que está ali de forma individualizada, que é muito do que a gente vai conversar aqui hoje, e não e primeiro fortalecer, né, as coisas, os pontos fortes daquela pessoa, porque todos nós temos pontos fortes e pontos a desenvolver, nunca seremos perfeitos, e de acordo com a liderança, com a posição, com a cultura da empresa, você pode ser mais aderente ou menos aderente, ter mais pontos a trabalhar ou menos pontos a trabalhar, né? Mas o foco principal do líder não deveria, o líder em si, devia ser tomar conta das pessoas e o resultado seria uma consequência disso, né? Que é muito do líder coach, que ele ajuda nesse processo de potencialização, né, para onde que a gente vai direcionar os esforços para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento profissional, para os resultados daquela equipe, daquela pessoa. Mas, de verdade, eu acho que todos nós, como líderes, temos um pouco de cada um e que a gente vai usando de acordo com a situação, com o momento da empresa. Mas certamente quando você pensa no indivíduo, né, que todos nós somos, né, e lembrando que nós também somos funcionários e temos líderes, né, até os presidentes têm líderes, que é o conselho de administração, que é a empresa que toma conta daquele negócio. Então, todos nós temos algum chefe, líder, ou seja lá o que for. Então, todos nós nos vemos nessa posição e nos vemos como também o profissional que está sendo liderado. Luana, pode passar, por favor? E aí, quando a gente pensa assim, né, na Covid, né, eu acho que o mundo mudou demais durante a pandemia. Nunca se deu tanta atenção a esse trabalho da liderança para conseguir passar pela pandemia, para conseguir manter o engajamento, manter produtividade, manter até a saúde mental das pessoas, né? O mundo realmente mudou de forma drástica, a gente teve que se adaptar de forma muito rápida. E eu falo por mim, né? Quem tem filho e talvez a sua grande maioria mulheres, então, acho que teve um impacto muito grande na rotina, né? Então, ela foi para dentro de casa, as pessoas foram para dentro de casa, conviver com a família, tendo que fazer uma série de atividades domésticas, tendo que limitar ali o momento entre o trabalho e as pessoas, o trabalho e as pessoas de dentro de casa, as atividades de casa, e criar esses limites, né? E eu confesso que eu vendo algumas estatísticas, me assustou bastante, né? Eu trago alguns números aqui
que eu trago de uma pesquisa que foi feita pela consultoria Gartner. 30% dos profissionais hoje pedem demissão por causa do chefe. Eu até achei que era bem mais, tá? Porque eu acho que a grande maioria pede por causa do chefe, mas estatísticas são 30%. Mas durante a pandemia, 68% dos millennials deixaram a função anterior por saúde mental. E da geração Z, 81%. Gente, é muita gente. Você vê a importância que se tem de olhar para as pessoas, né, no ambiente de trabalho. 85% vivenciaram episódios de burnout desde o início da pandemia. Gente, isso é quase 100%, 85% é muito. E eu não consigo imaginar o que essas pessoas passaram e qual foi o papel da liderança e como que isso poderia ter sido evitado, se é que poderia ter sido evitado, né? Que foi um momento de muita descoberta, né, para todos nós. Mas eu acho que tem 2 dados aqui que são interessantes, que é 20% buscam mais equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, e 67% aumentaram as expectativas de que as empresas sejam mais flexíveis. Eu acho que esses 2 dados aqui trazem um norte do que é essa nova liderança, né? Então, fica evidente, assim, essa necessidade de mudança, efetivamente, entre essa vida pessoal e profissional. Eu ouvi, né, uma vez uma pessoa que falou para mim assim, com a pandemia não foi que o trabalho veio para dentro de casa, né? A gente passou a trabalhar, a dormir dentro do trabalho, né? E é um pouco isso, né? A gente teve dificuldade de separar uma coisa da outra. E aí essa nova liderança, né? Ela traz aí uma necessidade da liderança manter o engajamento da equipe, fazer com que toda a transformação cultural, todo o envolvimento acontecesse de forma remota, né? E isso com ferramentas de comunicação, essa capacidade de manter a conexão e engajamento, e principalmente as conversas individuais, elas foram colocadas à prova, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente volta agora para o presencial, aquele momento do cafezinho, né? Ele é super importante, aquele olho no olho, de você olhar e realmente entender como a pessoa está e talvez tomar uma ação para que não evolua e se transforme num burnout, se transforme em um problema até de saúde, ele é super importante. Então, essa empatia também, essa liderança empática, o suporte emocional, eles se tornaram cada vez mais presentes e fortes, até para tentar entender de forma remota como que as equipes estavam, né? A comunicação transparente, eu vejo que isso veio para ficar, né? Antigamente existia uma distância muito grande entre o que a organização está definindo como estratégia, o que a organização está pensando, e a comunicação ela não era tão fluida, para chegar na turma, né? Então, para chegar nas equipes, para a gente conseguir realmente eles entenderem onde a gente queria chegar, quais eram os riscos. Muitas vezes, a própria Samarco, né, passou por um período de recuperação judicial, a gente ainda está, então estamos aí em um momento de negociação da recuperação judicial. E essa parte de comunicação transparente, ela foi super importante. Essa abertura para as pessoas entenderem e as coisas ruins também. Olha, o risco é esse aqui, a gente está trabalhando para ir nessa direção. O engajamento da equipe ele é diferente e a gente fez com que isso acontecesse de forma muito constante, não só com os nossos funcionários, né? Mas como vocês fornecedores também, né? Quem é fornecedor da gente sabe que essa comunicação constante, ela também foi muito importante para transmitir essa confiança de que tudo ia ficar bem, ou se não ficasse bem, o que ia acontecer, né? Porque às vezes nem tudo dá certo e acompanha
dentro do que a gente estava previsto, né? Então, flexibilidade, né? As questões de família, hoje em dia, elas acabam se envolvendo no dia a dia do trabalho, né? Isso não tem jeito. A gente está fazendo uma reunião, está ouvindo o cachorro latindo, a criança pedindo à mãe, de repente aparece um menino na tela, e a gente tem trazido isso de uma forma mais leve e não, e tão necessário, né? Porque eu acho que traz uma humanização nas relações e diminui essa distância entre o líder e a equipe, né? É um outro ponto que é legal aqui, que é essa parte de liderança inclusiva e diversa, que tem tudo a ver com liderança humanizada, né, gente? É de você realmente buscar a igualdade, tanto no tratamento quanto nas oportunidades, reconhecer essa diferença, e a gente sabe que isso se converte em resultado, acho que isso é importante. Quanto mais pontos de vista a gente tem de diferentes pessoas com realidades diferentes, com pontos, com lugar de fala diferente, mais a gente contribui e a gente consegue ver todas as arestas de um problema e conseguir chegar numa solução melhor, né? Isso, para mim, é muito claro, né? E a gente tem que ter abertura como líder de ouvir, né? Porque e ter bom senso de falar assim, olha, eu estou errado, ou a sua opinião, acho que faz todo sentido, eu vou mudar a minha opinião sobre algum tema. Aqui, liderança centrada em tecnologia, para mim é óbvio, né? Com o trabalho remoto, isso se transformou, foi 180 graus e a gente virou de cabeça para baixo e rapidamente a gente teve que se adaptar. E hoje já é uma realidade, né, gente? A inteligência artificial, ela nos ajuda, né? Tanto nas pesquisas, no dia a dia, e hoje a gente está usando a inteligência artificial para vários projetos de TI dentro da Samarco. Tenho certeza que vocês devem ter vários exemplos aí. Para vocês terem ideia, agora a gente está com um projeto de usar a inteligência artificial para nos ajudar na avaliação de riscos, puxando comentários dos rádios, que os nossos rádios são digitais. Então, baseado nas conversas e nos alertas dos rádios digitais, a gente entender qual que é o potencial que a gente tem para trabalhar em algum risco, para trabalhar de forma mais direcionada, de acordo com as ocorrências e com o número de chamadas e conversas sobre determinado tema. Então, é a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, né? Liderança de crise, eu gosto desse tópico aqui, né? Porque ele não é tanto de liderança humanizada, mas é um novo comportamento, né? Que a gente exige aí de todos nós. Cada vez mais nós vamos ter crises, né? As crises estão se tornando mais recorrentes. E a nossa capacidade de mudar, adaptar e tomar decisões, acertadas ou não, eu falo que tem hora que você tem que tomar a decisão. Se foi acertado ou não, você vai ver depois. Mas o não tomar decisão é uma decisão muito ruim, muitas vezes, né? Então, essa adaptabilidade, e quando você tem uma liderança próxima e diversa, você consegue ter uma adaptação muito mais rápida em tempos de crise, porque você consegue ali se mobilizar rapidamente, ouvir todas as partes e cada um dá a sua contribuição para que o resultado seja melhor, né? E aí encaixa aí com a colaborativa. Eu coloquei aqui em laranja, numa cor diferente, todos esses aspectos aí da nova liderança que tem a ver com liderança humanizada, né? E que é a maioria daqui desse slide, né? No próximo eu trago alguns outros e gosto de... Pode ir clicando. Clica uma vez aí, por favor, Luana. E trago alguns itens aí que também têm a ver com a liderança humanizada, né? E, claro, eu não vou conseguir trazer todos os comportamentos aí esperados de uma liderança,
Mas eu trouxe alguns aqui, eu acho que um dos principais ainda não chegou nele, mas trabalho em equipe diz um pouco do que a gente estava conversando aí no outro slide. Empatia e respeito às pessoas. Empatia é algo muito, muito vago, né? Eu estava conversando com a minha irmã é dentista, e ela é mestre, tem muito, ela dá palestras também, e a gente estava conversando sobre essa parte de liderança, de diversidade e inclusão, e ela trazendo uma visão de biologia, né, de corpo humano, que nós somos todos iguais. E aí a gente conversando sobre empatia, ela falou assim, a gente não consegue ser empático, Aylan. Eu falei, como assim? Você está destruindo todo o meu conhecimento, toda a minha referência de empatia. E ela falou, mas empatia, como que você vai se colocar no lugar do outro? Você não viveu as experiências do outro. Você pode imaginar, você pode ter respeito pelas pessoas e aceitar e respeitar. Com isso, você exerce a sua empatia. Ela não é plena, mas ela é uma forma de você tentar se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai conseguir, a não ser que você sente para conversar. E aí cada pessoa é um mundo, né, gente? Cada 5 minutos de conversa, você descobre um monte de coisa da outra pessoa e você começa a refletir e ir mudando as suas percepções com relação a tudo, né? Inclusive alguns rótulos, né? Alguns vieses inconscientes que todos nós temos, né? A escutativa, que é o próximo item aí, ele tem tudo a ver com essa empatia e respeito às pessoas, né? Que para mim ela traz uma grande parte das respostas para uma liderança inclusiva, né? Cada pessoa tem uma demanda, cada pessoa tem uma realidade, e você escutar a própria pessoa já traz aí as respostas para você conseguir direcionar uma liderança para aquela pessoa, né? Ou ajudar de alguma forma, um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, e nesse desenvolvimento, o feedback também ele é super importante, né? Que aí todo esse processo de conhecimento, você transformar aquilo em ação e você direcionar, ele extremamente importante para o desenvolvimento e para a equipe entender essa liderança humanizada e se sentir motivado, né? E se inspirar para continuar trabalhando para a melhoria e, obviamente, consequência, resultados. Pode passar aí, Luana. Aqui a gente termina. Volta, por favor, só. Aí, de novo, né, com todos esses quadradinhos, né, eu marquei aí tudo que tem a ver com a liderança humanizada. Não tem jeito da gente separar, gente. O líder, pode passar, o Luano. O líder, né, ele tem que ser humanizado e faz parte da liderança e da gestão ser humanizada. A diferença aqui é que quando você pensa em liderança humanizada, você pensa nas pessoas, no ser humano como centro de tudo. E o ouvir, como eu falei, ali ele já traz muitas das suas respostas, né? Muito do que você precisa direcionar e do que você precisa fazer ou para poder seguir. Eu vou dar um exemplo, aí, Elisa, você vai me permitir que eu vou ter que trazer o seu exemplo aí para... Pode voltar, Luana, daqui a pouco eu entro nesse slide. A Elisângela tem super se dedicado à carreira de coach, né? Acho que quem acompanha ela aí no Instagram sabe que ela tem se dedicado muito a essa parte de desenvolvimento humano. E quando a gente conversou, né, sobre esse pilar de sustentabilidade, esse pilar de ESG, que veio tão à tona, né, tão forte aí durante a pandemia, que é o que é o ESG, né? O E é de meio ambiente, o S é do social e o G é de governança. Essa sigla, ela serve para orientar
algumas ações relacionadas a esses temas dentro das organizações. E tem sido cada vez mais relevantes, inclusive bancos têm usado essa análise de políticas ESG, de políticas de sustentabilidade, até para dar empréstimos, né? Tem umas 2 semanas, alguns bancos definiram que eles não iam dar mais empréstimo para frigoríficos que não conseguissem mostrar que houve desmatamento na Amazônia para que o gado fosse cuidado, né, e criado para o abate. Então, isso tem se tornado uma pauta cada vez mais importante. E aí, quando você fala do meio ambiente, o social e a governança, o social tem um impacto assim, muito forte. Foi daí que surgiu o Força Local, né? E a Elisângela trouxe uma força e um engajamento e uma paixão por esse projeto, e ela tem liderado todas essas temáticas. Isso é liderança humanizada, gente, é entender o que era importante para a Elisângela, o que trazia propósito para ela, e, obviamente, trazer isso para dentro da organização e permitir que aquilo aconteça e que o projeto consiga seguir e que a pessoa consiga trazer esse propósito para o trabalho dela, trazer um engajamento e trazer. Eu falo isso por mim também, né, Elis? É uma temática que tem trazido muito engajamento e tem tudo a ver com isso que a gente tem conversado hoje, né? Então, cada vez mais a gente não vai conseguir dissociar os temas e isso vem de uma forma cada vez mais estruturada. Quando eu falo do social também, os programas de diversidade e inclusão, os programas de direitos humanos, que afetam diretamente os nossos empregados e a nossa cadeia de fornecimento, os nossos stakeholders, vocês que estão aqui participando com a gente. Então, isso é uma realidade. E como tem muitos empresários aqui, né, como trazer isso para o dia a dia da organização, né? Porque uma coisa é você pensar você como indivíduo sendo líder e tomando conta ali dos seus comportamentos, prestando atenção em cada um dos movimentos. Nós vamos errar, né, gente? Isso é fato. E o erro faz parte do aprendizado e faz parte também do erro, você compartilhar com a equipe o erro, se tornar vulnerável para que as pessoas tenham confiança e gerem uma maior confiança com o líder, né? Eu acho que esse é um ponto importante também. Mas como trazer isso para a cultura da organização, né? Como trazer isso para que esse tipo de liderança ele esteja presente em todos os líderes, né? Ou pelo menos na maior parte deles, até que você identifique, através da cultura organizacional, né? É um tema também que tem sido muito falado, que a cultura ela é a personalidade da empresa. É como as coisas funcionam, como as coisas são feitas, porque é impossível você pensar, você pensa na empresa, ela é quase uma entidade divina, né? Ninguém consegue tocar, ninguém consegue. Mas quando você fala em cultura, vou dar o exemplo dessa marca, gente. Foi a empresa com o melhor clima de trabalho que eu já trabalhei, né? E olha que eu já passei por bastante empresa antes de chegar aqui. A cultura é muito forte e a cultura da Samarco ela é realmente em foco das pessoas, né? E é algo que vocês precisam trabalhar, não é algo que você faz em 1 ano, 2 anos, é algo que você trabalha a longo prazo. Pode passar para a próxima, Luana, por favor? Porque as pessoas, quando elas se conectam com os valores e com a cultura da organização, ela aumenta o nível de engajamento e traz maior resultado, né? Só que isso não está dissociado, né? Passa para o próximo, por favor, Luana. Quando você pensa em cultura, ele tem que estar alinhado à estratégia e à estrutura. Quando eu falo estrutura, é a hierarquia mesmo, a estrutura formal da empresa, com a estratégia da empresa e a cultura. São 3 pilares super importantes para vocês trabalharem junto dentro da organização. Não é fácil fazer, tá? A Samarco ela fez isso com uma consultoria externa e é um programa aí que a gente vem trabalhando desde do momento da retomada das organizações, da organização, da produção, mas é algo que
eu afirmo para vocês que dá resultado, né? Hoje a gente tem propósito, valor e tem valor, me ajuda aqui, gente, são os três, valores, valor, Missão e objetivo? missão, visão, valor e propósito. O propósito da Samarco é tão forte que a gente está considerando tirar a missão e valor. Por quê? Porque nosso propósito é fazer uma mineração diferente e sustentável. Isso é tão forte para a gente, na cultura, que é isso que guia o dia a dia de todos nós que estamos aqui, né, representantes da Samarco. Então, se vocês quiserem levar essa liderança humanizada como cultura, como valor para a sua organização, sugiro que vocês comecem com um desenho de cultura, né? Priorizando aquilo que é importante, o que são os pontos que você precisa mudar e focar naquilo que você precisa mudar e que vai trazer valor para a sua organização. Sem esquecer do resultado, né, gente? O resultado é uma consequência natural dessa mudança de cultura. Luana, passa para o próximo, por favor. Eu acho que o resultado esperado é isso, né? Tudo que a gente vem conversando aí. São os resultados que vão impactar em engajamento das pessoas, vai impactar em resultados financeiros, vai impactar em uma melhor relação, uma melhor parceria e confiança entre as áreas. Isso acontece de forma natural para que o resultado seja atingido, né? E eu vou trazer uma reflexão interessante aqui. Semana passada eu estava já pensando em como preparar esse bate-papo aqui para a gente, e eu tive que comprar um livro para a escola do meu filho. Meu filho tem 3 anos e meio. E o livro era assim, gentileza. E aí eu comecei a olhar. Gentileza é você ouvir o outro. Gentileza é você dar a mão para quando a pessoa precisa, quando seu amigo precisa de um apoio. É você... Então, assim, uma série de exemplos, gente, para 3 anos de idade, que é o que aplica aqui. Então, às vezes, a gente fica querendo criar teorias muito mirabolantes e coisas muito elaboradas, e a gente esquece do básico, né? Então, a partir do momento que você olha o outro como ser humano e se coloca, como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu me ponho no lugar de um liderado, né? Eu acho que você já tem aí todas as respostas para uma liderança humanizada e efetiva, né? E um bom líder cria bons líderes, né? Cria engajamento e cria, obviamente, resultado e impacta aí no negócio. Turma, é isso que eu trouxe aí para a gente bater um papo. Agora eu quero ouvir vocês. Ixi, está muito silêncio, hein? Fez sentido para vocês? Aí, Lana, a gente vem aqui dentro da nossa empresa, Triclave, bom dia a todos, né? É um prazer participar dessa reflexão, tá? É um trabalho contínuo que a gente tem que fazer dentro das instituições. Eu tive no Porto do Açu semana passada exatamente discutindo sobre a ESG, né? E falando exatamente sobre o objetivo dos colaboradores hoje, né? Eles estão mais olhando a forma do que olhando o próprio retorno econômico, né? Eles estão realmente preocupados com a saúde mental, a saúde financeira. Então, você integrar isso dentro da corporação hoje é um exercício diário, é muito complicado e é muito difícil. E também a gente conseguiu entender que esse modelo de negócio faz a gente se aproximar mais, não só a título de ser humano, né, mas também das corporações, que, diga-se de passagem, é o que a gente busca realmente, é o resultado. A gente não consegue gerar nenhum tipo de retorno social sem gerar resultado.
a gente não gera nenhum tipo de satisfação sem gerar resultado. Então, assim, você corroborou agora com tudo que eu já havia visto também lá no Porto do Açu, né? Que hoje a gente tem que focar no respeito, a gente tem que focar na humanização, até no trato da liderança. Ou seja, a gente tem que ser o líder, tem que ser o chefe também, não tem como você não ser o chefe, né? Você tem que ter a hierarquia, a gente tentou implementar aqui uma hierarquia horizontal, a gente teve problema com isso também, a gente está tendo treinamentos aqui contínuos, a gente está trazendo consultorias também para poder entender melhor esse modelo, para a gente gerar resultado, mas não só o resultado financeiro, mas o resultado pessoal de cada um. Então, isso é fundamental para a gente construir uma cultura dentro da nossa organização e, em contrapartida, se aproximar mais das grandes corporações que estão exigindo isso. Inclusive, você fez uma ressalva do banco, do financiamento, do crédito, né? Então, hoje, tem bancos que já disponibilizam uma linha de crédito mais barato para quem está implementando o ESG, por exemplo. Entendeu? Então, isso é uma realidade do mercado hoje. Para a gente foi muito bacana participar desse bate-papo, dessa aproximação, e espero sim que haja mais isso e de preferência presencial. Eu acho que o presencial ele gera também esse valor do ESG. A gente pessoalmente a gente consegue entender de fato, olhando no olho, o que é importante a gente implementar para melhor atender. Então, assim, essa foi a visão que eu tive do nosso, não vou dizer que foi um bate-papo, né, mas da tua apresentação, foi muito legal, parabéns. Obrigada, Anderson. Quando você trouxe aí, eu lembrei também do. Eu não sei se vocês lembram daquele problema que teve nas vinícolas lá no sul, né? Eu só lembro da Aliança, que é aquele suco Aliança, que acho que todo mundo deve conhecer, suco de uva. Que um prestador de serviço de mão de Sim. obra, eles foram lá fazer uma fiscalização no lugar onde essas pessoas dormiam, né? Porque lá eles trabalham por safra, então é por época do ano, então vai todo mundo, fica lá dentro, depois eles vão embora. E eles identificaram um trabalho análogo à escravidão. Isso. Então, cada vez, gente, isso é direitos humanos, isso é uma liderança humanizada, isso é a empresa pensando nas pessoas, né? Tomando conta das pessoas. E cada vez mais isso vai ser trazido para a cadeia de fornecimento. Né? Ninguém lembra do nome da empresa, todo mundo lembra só da Aliança. Né? A gente teve aqui no norte de Minas também um caso numa empresa de produção de carvão vegetal, a mesma coisa. Então, isso cada vez vai trazendo mais responsabilidade, não só da empresa, mas nós como líderes, né? Porque, afinal de contas, nós estamos ali no momento que acontece uma crise dessas. Né? E ninguém quer ser vinculado a um tipo de experiência e disposição dessas. Então, a gente realmente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Muito bom. E, na verdade, Ailana, essa quebra de paradigma, né, essa disrupção, como você falou, ela tem que também criar canais de aproximação, né? A gente também sente dificuldades, eu não digo exclusivamente na Samarco, né? Mas a gente tem que entender, obviamente, que a gente está falando de CPF, né? Isso é muito importante, mas a questão também das pequenas empresas, das empresas entrantes no mercado, como que elas podem aprimorar isso, como elas podem apresentar isso e como elas podem entrar dentro da cadeia de fornecimento com essa cultura implementada, entendeu? Então, isso ainda tem uma certa barreira. A gente fala do Estado do Espírito Santo, que é uma província, a gente fala que é uma província, e de fato é uma província. Então, isso ainda é mais difícil ainda quando você fala de São Paulo, quando você fala dos grandes centros, né? Então, isso também é uma quebra de paradigma, também, ao meu ver, né? Quando você fala, poxa, eu implemento tudo dentro do meu negócio, eu tenho práticas claras e cultura aprimorada, porque cultura dentro da empresa é tudo. É tudo. Então, quando eu implemento isso,
eu venho com o meu time e falo, agora a gente vai realizar, a gente encontra esse tipo de dificuldade. Gente, e liderar é uma arte, né? E eu falo que a gente aprende todo dia, né? Tem início a jornada, mas não tem fim. Né? E o início é quando a gente nasce, né? Porque quando a gente vai para a escolinha, a gente já começa ali a liderança da brincadeira, a gente já começa a se destacar, e quando a gente tem uma posição formal, a gente aprende todo dia, né? E não tem resposta certa. Existe um modelo melhor para cada tipo de empresa, para cada tipo de situação e até de funcionário, né? Então, a gente tem que adaptar essa liderança de acordo com a equipe que a gente tem, e principalmente, né, entender quando a gente erra, né, e chegar e falar, ó, errei, vamos mudar. Eu acho que isso cria uma confiança muito grande na equipe, né, de poder errar também, né? O erro é bom? É bom também, porque a gente aprende são com os nossos erros, né? É a resiliência, né, Ailana? A gente tem que ser Resiliência. resiliente, né? Eu acho que E O tinha alguém da Ayrton, Águia que isso, tinha... o Ayrton estava com a mãozinha levantada, Ayrton, Ayrton, fica à fica à vontade. vontade. Não, só uma observação que eu tenho a fazer. A gente já tem pré-definido o nosso padrão de gestão. Só que eu tenho observado muito que cada região que a gente tem atendido, o nosso colaborador tem um perfil. E esse perfil faz com que a gente se aproxime cada vez mais dele. Por exemplo, a região de Matipó tem um lado de carência muito grande, porque não temos, eles são um pouco ociosos, então a gente tem que ficar mais atento a cada um. E em todos os nossos colaboradores que a gente tem, eu observei que eles querem que a gente dê uma atenção para a família deles. Então, como a gente atende isso? Enxergando um ponto só que eu falo. É como eu vou atender a família deles. Às vezes é um plano de saúde, às vezes é um ticket de alimentação, às vezes é um programazinho que a gente está tentando desenvolver de movimentar a família, movimentar as crianças. Então, a gente está elaborando coisas para trazer a família para dentro da nossa empresa. Então, isso é uma estratégia que a gente está utilizando, porque eu trabalho no SAMU e eu tenho observado também isso. Muito bacana, Ayrton. Obrigada pela colaboração. Realmente, né? Que é o que eu falei, você tem que ir adaptando de acordo com a demanda, né? Cada um tem alguma coisa que motiva, né? Por isso que é tão importante sempre vocês perguntarem para as pessoas que trabalham com você o que te motiva, né? O que a Luana SA, o que a Elisângela SA quer, né, o que faz ela engajar e ela trabalhar melhor e trazer o melhor dela para dentro da organização. Né? Então, essa escuta ativa é super importante. Muito bom, nós estamos chegando ao fim aqui do horário, né? Mas obrigada a todos. Eu só gostaria de pedir, assim, a gente colocou no chat, tá? A lista de presença, é muito importante a gente ter, né, esse registro, então, por favor, acessem lá. Eu só queria complementar um pouquinho o que o Anderson trouxe, né? Que bom, Anderson, fico muito feliz de saber que a sua empresa, né, já está aí nesse estágio aí da trilha. E a gente tem empresas aqui, né, nesse nosso bate-papo, assim, empresas pequenas com 1, 2 funcionários, e temos aqui empresas, né, já com mais de 100 funcionários, e que aí já... Então, é muito importante que vocês, né, assim, com todas as reflexões que a Ilana trouxe, olhe para a sua realidade, né? A gente precisa fazer os ajustes, as adequações para a realidade de cada empresa. A gente tem falado muito nessa questão do ESG e ela é uma jornada. Será muito bom, como a Ilana falou assim, quando a gente nasce, né? Assim, se a empresa já nascer com esse olhar, sabe, Anderson, e sabendo que isso é uma demanda que não tem como voltar atrás, ela não volta mais atrás, já é uma realidade, e ele já começa a sua empresa trazendo todas essas vertentes, digamos assim, a jornada dele vai ser mais fácil.
mas é simplesmente uma jornada, é um passo de cada vez que a gente precisa dar, e assim, a jornada é longa, porque cada vez vão ser inseridos novas variáveis, e aí a gente precisa se ajustar de novo, e assim é que a gente vai, digamos assim, vamos perseguir, vamos alcançar, assim, tudo isso. Eu até queria reforçar, assim, nem todos, né, que estão aqui, mas uma das iniciativas do programa Força Local, né, que eu não estou vendo todos os participantes, né, mas o Ayrton está, que é a jornada ESG, que nós estamos trabalhando com os nossos fornecedores locais, né, pela relevância e por entendermos que podemos contribuir, sim, para essas empresas, e por entender a importância dessa pauta, seja para o pequeno, né, para quem está começando, ou para as empresas que já estão melhor estruturadas. Tá? Então, contem conosco, nós estamos aqui, esse é o nosso propósito, né, do programa Força Local, é contribuir com o desenvolvimento das nossas empresas, do nosso território, para que vocês estejam aptos aí, não só para atender as demandas da Samarco, mas que sejam empresas prósperas, né, empresas sólidas, empresas que atendam aí todos os requisitos, para que para qualquer demanda do mercado você esteja preparado e aderente para poder fazer os atendimentos, tá bom? Então, assim, para não estourar aí o horário, eu quero agradecer imensamente pela presença de cada um de vocês. Quero fazer um convite para quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer um registro desse nosso encontro, né? E fiquem atentos aí aos nossos convites, porque a gente tem muita coisa bacana vindo por aí, tá bom?